Precisando aprender um pouquinho sobre conceitos de gestão de projeto? Então nessa primeira aula eu vou estar liberando para vocês, de forma inteiramente gratuita, os principais conceitos que a gente utiliza no dia a dia. Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula. Hoje nós vamos estar falando aí um pouquinho do conceito da gestão de projetos. É muito importante que vocês entendam nesse momento inicial que a gestão de projetos, ela sempre passou por diversas transformações, ok? Porém, os seus conceitos gerais, eles não mudaram. Então, vocês vão ver que, juntamente com a gestão tradicional, e o Scrum e os métodos ágeis, eles se complementam em muitos momentos e também repetem os mesmos conceitos com outros nomes, ok? Então, é muito importante que vocês entendam a base do gerenciamento de projetos, entendam a base conceitual do gerenciamento de projetos, para que a partir daí vocês possam evoluir e começar a entender melhor um framework, que no caso é o objetivo desse curso, o nosso aí tão famoso famigerado Scrum, ok? Então vamos lá. Primeiro de tudo, o que é um projeto? Segundo o Guia PMBOK, um projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo. Para que o projeto caminhe de uma maneira saudável, é sempre muito importante a gente ter uma visão de fases. Então, as fases da gestão de projeto, temos aí a primeira delas, a iniciação. O objetivo do projeto é definido e o escopo do trabalho é claramente identificado. É importante que o orçamento, os prazos, os recursos necessários e as expectativas dos stakeholders sejam compreendidos e acordados. O segundo deles é o planejamento. O plano de projeto é elaborado. Isso inclui a identificação das tarefas que precisam ser realizadas, a alocação de recursos, a criação de um cronograma, a definição de métricas de sucesso e a elaboração de um plano de contingência. Quando a gente fala aqui, pessoal, de um plano de contingência, é basicamente um plano aí para gerir riscos, tá? Então vocês vão perceber também que a gente fala, tanto na gestão ágil, mas na gestão tradicional também, a gente acaba falando também de gestão de risco, assim como na gestão ágil, ok? Terceiro, a execução propriamente. O projeto é implementado de acordo com o plano elaborado na fase anterior, na fase aqui de planejamento. As tarefas são distribuídas, os recursos são mobilizados e as atividades são executadas, ok? O quarto, o nosso aí, monitoramento e controle. O progresso do projeto é monitorado para garantir que ele esteja dentro do orçamento e prazos previstos, além de atender às expectativas dos stakeholders. Eventuais desvios em relação ao plano original são identificados e corrigidos. E aí a última fase, obviamente a fase de encerramento, onde o projeto é concluído e entregue aos stakeholders. Os resultados do projeto são avaliados, documentados e arquivados, né, para que ali você tenha uma visão de lições aprendidas e identificadas para futuros projetos, ok? Então, essa fase de encerramento, pessoal, né, não só ela, mas todas as demais, elas trabalham ali muitas das vezes uma visão de melhoria contínua, ok? Porém, na gestão tradicional, devido ao conceito que é aplicado, essa questão das fases é levada em consideração o momento para cada coisa acontecer, porém, geralmente não é feito de uma maneira tão saudável aí em boa parte dos projetos, ok? Bom, então, o nosso segundo assunto. O nosso segundo assunto são os 4 pilares da gestão de projetos. Então, quando eu falo da gestão de projetos como um todo, eu preciso ter pilares que vão estar estruturando esse método, né, essa maneira de conduzir as coisas. Então, o primeiro pilar é aí o escopo, né, onde eu trago aí a lista de todos os pacotes de trabalho a serem entregues. Tá? O segundo, o tempo, são checkpoints baseados em datas que se ligam com os pacotes de trabalho. Terceiro, o custo, é o dinheiro a ser investido para os pacotes de trabalho a serem desenvolvidos. Então, toda vez que a gente fala, principalmente do custo, gera uma reação, né? Mas isso é muito comum em projetos que não sejam, por exemplo, só projetos de software,
né, fazer a gestão de custo aí de todo o projeto, né, contratação de novos serviços, de novas pessoas, propriamente alocação muitas das vezes para projetos, alocações de software, matéria-prima e assim por diante, ok? E o último, quarto pilar, seria a qualidade. São as medições que verificam a eficiência das entregas mediante escopo, tempo e custo. Ou seja, a qualidade é o pilar que vai estar avaliando todos os três acima, ok? Então, lá no momento que a gente faz, né, como a gente viu aqui, a gente tem aí a identificação na hora do planejamento, né? Quando eu faço a criação do meu cronograma, a definição das minhas métricas de sucesso, é onde vai entrar principalmente aqui a qualidade. Então, esse pilar da qualidade, ele ajuda a gente a identificar o que de fato eu preciso entregar, né, no tempo que eu preciso entregar, se está hábil a maneira que eu estou entregando. Quando a gente fala de indicadores, principalmente, se está me custando o quanto deveria, se eu estou estourando o meu budget, né, se eu estou estourando o meu tempo, se o meu escopo está passando por muitas revisões e assim por diante. Okay? A gente vai ver melhor toda essa questão das diferenciações numa próxima aula, ok? E aí, para a gente poder trazer um conceito de diferenciação, né? É muito importante a gente entender a diferença básica de produto e projeto. Isso sempre causa uma dor de cabeça em algumas pessoas, principalmente no mundo de agilidade. É comum que a gente escute assim: nós não estamos construindo um projeto, nós estamos construindo um produto. De fato, isso é errado dizer, de certa forma, né? E a gente já vai entender o porquê. Então, um projeto, ele é uma atividade temporária com um objetivo específico, enquanto um produto é o resultado tangível ou intangível, ou seja, né, algo que eu consigo ver, sentir, tocar, enfim, né, tangível ou intangível, que é entregue ao cliente ou usuário final após o término do projeto. Então, aqui nós podemos dizer que produtos nascem a partir de projetos. Então, de forma resumida, os projetos são os caminhos para se chegar a um produto. Então, entendam muito bem essa questão da diferenciação de produto e projeto, simples e puramente pela maneira com que as coisas são conduzidas. Então, não há possibilidade de eu criar um produto ou um serviço, e às vezes, muitas das vezes até uma experiência que eu queira criar, sem ter um projeto, sem ter uma quantidade de pacotes de trabalho planejadas, dentro de um tempo, dentro de um custo, e ir medindo isso, ok? Espero que vocês tenham gostado. Aguardo vocês na próxima aula. Valeu, muito obrigado e até já.